com o carro, olha lá. O carro foi abandonado nessa rua. A polícia encontrou o veículo com os vidros traseiros abertos, uma bolsa dele dentro do carro, numa posição que ele não costumava deixar. E segundo a esposa, não foi ele quem estacionou o carro, porque o carro estava estacionado meio que em cima da calçada, no meio-fio ali, tipo raspando a roda. E o Nelson jamais deixaria isso acontecer, por quê? Porque ele sempre foi muito cuidadoso com o carro. Agora começam a chegar novas imagens, que mostram, inclusive, pessoas suspeitas perto do local onde o carro foi deixado. A polícia já sabe que o carro voltou para São Paulo e passou por uma comunidade, mas até agora nenhuma notícia sobre o paradeiro de Nelson. Os familiares estão ansiosos, estão preocupados, estão com medo. A polícia está fazendo buscas pelo empresário neste momento. Ele atua no ramo de suplementos, farmácia de manipulação. Eu queria só dizer uma coisa, vem cá. Essas pessoas que aparecem nas imagens, nós estamos colocando ali um borrão no rosto, porque a polícia quer localizar essas pessoas para ouvir essas pessoas. Não necessariamente que essas pessoas tenham envolvimento no crime, mas que são as últimas pessoas que passaram perto do carro quando o carro foi deixado. Eu queria mostrar novamente, já estou com a reportagem pronta? Essa imagem. Olha o carro dele passando, ó. 19h08. Será que ele está dirigindo o carro? Será que ele foi interceptado por alguém? Onde está Nelson, empresário de São Paulo que desapareceu misteriosamente? Reportagem inédita e exclusiva na tela do Cidade. Quem dirige este carro de luxo? Às 7h08 da noite, o veículo é flagrado por uma câmera de segurança com os faróis desligados momentos antes de ser abandonado. Como o vidro é muito escuro, fica impossível saber quantas pessoas estão dentro. O carro importado, avaliado em mais de 150 mil reais, é do empresário que está desaparecido desde sexta-feira. Nelson Francisco Carreira, de 44 anos, saiu de casa no bairro Lausanne Paulista com destino a Cravinhos, no interior de São Paulo, para uma reunião de negócios. O último contato com a esposa foi perto de 1h da tarde. Nelson disse que avisaria quando a reunião terminasse, mas isso não aconteceu. Durante a tarde, a esposa ligou novamente para o marido, mas não teve resposta, até que o carro do empresário foi localizado no dia seguinte, abandonado. O que eu entendo é que alguma coisa é conhecida a região, minha opinião. Porque é muito estranho deixar um carro na porta de uma empresa. Ninguém vai desconfiar na porta de uma empresa. A pessoa estaciona e sai andando. E ninguém vai desconfiar nada. Parece que calculou e foi no local que já conhecia. Conhecia. Já determinado o ponto de largar o automóvel. O veículo estava com os vidros traseiros abertos e uma bolsa de produtos de higiene fora do lugar. Só que um detalhe chamou a atenção da esposa do empresário, que foi até o local a pedido da polícia. O carro foi abandonado bem aqui na frente da sua empresa. Na esquina é uma subida que tem que reduzir e muito a velocidade. Aqui é até perigoso, né? Quem não conhece. Quem não conhece pode bater. E pelo que eu vi, ele encostou o pneu na pia. Isso chamou a atenção, inclusive, da esposa da vítima. Quando ela foi chamada pela polícia militar e chegou aqui, percebeu que tinha encostado a roda. E ele nunca faz isso, porque ele é muito cuidadoso, ela disse em depoimento à polícia. Não, com certeza não era ele que ia largar o carro aqui e sair andando. Quando ela viu o jeito em que estava estacionado, já falou, não foi meu marido. Tá claro. Alguém que estacionou aqui deixou ainda com cuidado, porque aqui é um movimento, para não acontecer problema, nem naquele minuto, nem principalmente naqueles segundos. A perícia tentou recolher possíveis impressões digitais nas portas,
As imagens das câmeras de segurança mostram que são poucos pedestres que passam por esta esquina do bairro Santa Terezinha, também na Zona Norte. Observe que este homem vai até um trecho da rua e depois retorna. A polícia também investiga quem é esse outro homem que circula pela rua na mesma hora em que o carro é abandonado e se ele tem envolvimento com o sumiço de Nelson. O Cidade Alerta tenta novas imagens de câmeras de segurança. Essa tua câmera ali não pegou o carro sendo abandonado na rua? Eu não gravo. Ah, não grava. Só monitora. Tem mais alguém que tem câmera aqui? Os polícias chamaram todo mundo aí, já viram tudo já. O local onde o carro foi abandonado fica a menos de 2 quilômetros do condomínio, onde Nelson mora com a esposa e a filha adolescente. Até agora não houve pedido de resgate, o que deixa a polícia em alerta. Encontramos pelo menos 10 processos judiciais de Nelson. Neste, ele é cobrado desde 2022 por uma dívida de pouco mais de R$30 mil. Nelson é empresário do ramo farmacêutico e em 2013 sofreu um sequestro relâmpago. Os bandidos fizeram 2 saques na conta e só liberaram Nelson na tarde do dia seguinte. O que a polícia já sabe é que Nelson retornou do interior e já na Grande São Paulo, na altura de Caieiras, o trajeto do carro foi desviado para dentro de uma comunidade, segundo o sistema de radares inteligentes. Os investigadores ainda não têm uma explicação para o carro ter sido abandonado tão próximo da casa da vítima. O caso foi registrado nesta delegacia do bairro, mas já foi encaminhado ao DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Segundo conhecidos, Nelson não tinha inimigos e nem vinha sofrendo ameaças. Por enquanto, a família prefere o silêncio. Olha, ele está com pinta de que ele foi para o compromisso no interior, voltou e algo aconteceu quando ele chega na zona norte de São Paulo. Então, ele pode ter sido interceptado ali. Exatamente, muito provavelmente ele possa ter sido interceptado nas ruas lá da zona norte, né? E aí ter sido vítima do golpe do Pix, né? Ou de alguma pessoa que já estava de olho nele. Então a polícia está investigando o DHPP, o setor de desaparecidos. Porque seria muita coincidência algo acontecer no interior, a 300 quilômetros da casa dele, e o carro aparecer na zona norte de São Paulo, bem na região onde ele vive. Então, eu não acredito nisso. Eu acredito que ele deve ter voltado do compromisso e chegando em São Paulo, e bate o horário. Ó. Se 13 horas ele estava lá em Cravinhos, o David falou que 290 quilômetros, né? Dá umas 3 horas de viagem, vamos colocar dessa maneira. 3 horas e pouco. Aí ele termina a reunião, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, e vem, e volta. E talvez dá uma paradinha na estrada, vai comer um lanche, fazer alguma coisa, e aí algo acontece. Olha o mapinha que a gente fez aí, ó. São Paulo, aqui, ó, Lausanne Paulista, e ele vai para a parte central do estado, lá onde fica a pequena cidade de Cravinhos, onde ele tinha uma reunião de trabalho, Guastelli. Por isso que a polícia está investigando, inclusive, né, essas pessoas que participaram da reunião, para saber se tinha alguma informação, alguma desavença e até mesmo o núcleo familiar, que é muito importante nessa hora, Agostinho. Vamos lá, atenção, gente, o Rio de Janeiro está fervendo, tá? Por conta da morte daquele policial. Eu tenho imagens ao vivo, estou monitorando aqui. Tiroteio está acontecendo neste momento, começo de noite no Rio de Janeiro. Mais policiais estão chegando agora, reforço. Olha só, o nosso helicóptero também sobrevoando o Rio de Janeiro. Ó, e a correria, ó. Mais policiais chegando, ó. A gente está ficando num local aqui mais seguro, mas dá para ouvir os disparos. Esse é o policial que morreu hoje. O policial Lourenço, que morreu hoje num confronto com criminosos. Ele estava numa operação contra a fábrica clandestinas de gelo. Nem era contra facções criminosas, contra bandidos perigosos, não era nada disso, mas de repente abriram fogo, começaram a atirar porque se incomodaram com a presença da polícia. Ó, mais um blindado da polícia ali, ó, pronto para subir o morro. Região de Cidade de Deus, Rio de Janeiro, clima muito tenso. Os nossos repórteres estão ali. Muita movimentação acontecendo agora. Vem pra cá que eu tenho uma história que acabou de chegar. Olha essa história aqui, ó. Vem cá, por favor. A polícia monta uma operação de guerra
para prender um criminoso foragido. A polícia descobriu que ele estava lá. A polícia descobre que ele está escondido em um condomínio. O local é cercado e os policiais invadem o prédio. Foi durante a noite. São mais de 10 policiais invadindo o local. Me dá a imagem, olha o apartamento sendo invadido. Abre o áudio, ó. Olha lá. O pessoal não quer deixar o cara ser preso. A população está dizendo que a polícia errou. Ó, a polícia tá querendo levar o rapaz embora. Os moradores estão falando, não é ele não. Vocês entraram no apartamento errado. Ó, o menino é gente. É só ele parar de resistir, mas o pessoal falando dele não é criminoso. E aí vem a informação de que eles invadiram a casa de Tainara, uma menina de 18 anos. O irmão dela é autista e ficou agitado com o barulho, com as luzes, com as armas, com as lanternas. Aí aconteceu uma confusão generalizada. A vizinhança ficou revoltada, dizendo, vocês erraram a casa, é no outro andar, é no outro apartamento. Olha a confusão, abre o áudio da confusão. Você vai ver como é que terminou essa história. Eu só vou adiantar para você. A polícia errou o apartamento. Reportagem na tela. Uma ação da polícia desastrosa que tirou a vida de uma menina de apenas 18 anos, que estava saindo para trabalhar, tinha 5 dias que ela arrumou um emprego, preferiu trabalhar à noite para cuidar da filha de manhã, para não deixar a filha com ninguém, que a filha é especial. O desabafo é do pai que há 6 meses busca explicações para a morte da filha. Tainara Vitória Francisco Santos, de 18 anos, estava no apartamento da família quando a polícia chegou ao condomínio em busca de um suspeito. Eles entraram no imóvel dela. O irmão, que é autista, ficou agressivo. E ela que era o pilar da casa. Ela ajudava a mãe em tudo, cuidar dos filhos, porque a mãe é doente, faz hemodiálise, por exemplo, ela está com hemodiálise agora. E tentou fazer de tudo, né, para proteger o irmão, que ela sempre protegeu o irmão. Um tumulto começou nos corredores do prédio. Moradores tentavam contornar a situação. Tá vendo o dinheiro aí? Tem mais um dinheiro aqui, ó. Tem mais um dinheiro aqui, ó. A última imagem de Tainara viva foi registrada pela câmera da farda de um policial. Depois disso, a jovem foi colocada na viatura da polícia e chegou ao hospital da cidade sem vida. No boletim de ocorrência, militares registraram que ela passou mal, com fraqueza e ânsia de vômito. Mas o laudo da perícia indicou que Tainara foi asfixiada. E antes do delegado dar esse parecer para nós, a UPA que recebeu o corpo da minha filha já tinha dado laudo, que ela foi morta por asfixia e tinha várias lesões no corpo de estancamento. Segundo o Código de Processo Penal, um inquérito deve ficar pronto em até 30 dias. Se necessário, pode ser prorrogado por mais 30. Mas no caso da Tainara, 180 dias já se passaram e a polícia não pôs fim às investigações e nem remeteu o caso para a justiça. A promessa é só assim, com 15 dias vamos resolver. Aí nós voltamos trocando de delegado, porque o delegado saiu de férias. Aí troca de novo, aí vara mais 15 dias. Esses 15 dias foi para 6 meses, completou dia 14 agora. A gente sem resposta nenhuma do Ministério Público, nenhuma autoridade maior de Minas Gerais não se procurou e nem me dá satisfação alguma. A Polícia Militar, que na época informou que havia aberto uma investigação interna, não dá detalhes do caso. Segundo o Reginaldo, no mês passado, o apartamento voltou a ser invadido por policiais. Mais uma vez, sem ordem nenhuma, sem autorização de delegado ou qualquer oficial, eles invadiram o condomínio, quebraram a porta, empurraram a porta, entrou para dentro e tinha um inquilino morando dentro da casa. Quando a inquilina acordou, já estava com a PM lá dentro, com arma na cabeça dela. A inquilina se revoltou, entregou o apartamento. Era a única fonte de renda também que eles tinham para ajudar mais uma vez a família. Em fevereiro deste ano, os advogados da família conseguiram na justiça uma pensão provisória de um salário mínimo para a filha de Tainara, que tem 5 anos. Até hoje, nenhum centavo foi pago. E essa ajuda seria não para ajudar a gente, é para ajudar a filha dela que depende. Ela tem uma
Ananiso, ela é especial, eles estão fazendo tratamento dela, pagando tudo particular. Sem apoio e sem respostas, Reginaldo se sente desamparado, mas tem esperança de um dia saber o que aconteceu com a filha. A gente não vai ter a minha filha de volta, mas a gente vai ter justiça e vamos provar para a humanidade brasileira que a justiça ainda existe, que ela pode ser feita. A gente tem que correr atrás, vai pegar com Deus, para pegar uma pessoa de bom coração e entender o que está acontecendo, o que está certo e errado. Se a polícia faz um bom trabalho, a gente vamos aplaudir. Mas se errou, tem que ser cumprida a lei, né? Tem que ser cumprido e os culpados ser responsabilizados pelo que aconteceu. Falou muito bem esse pai, né? Falou muito bem. Agora a polícia não pode cometer um erro desse negócio dali. Não, ainda mais assim, uma busca e apreensão, uma prisão, ela tem que ser precisa, tem que ser exato. O endereço lá no mandado tem que ser correto. E se a pessoa estava falando que não era a pessoa, não estava lá, né, não era o local, eles deviam ter ouvido, né, e visto, né, não do jeito que agiram. Tem várias formas de você se certificar, inclusive sem violência. Agora, a corregedoria tem que investigar essa segunda invasão que o pai falou. Porque aí essa segunda invasão talvez tenha acontecido agora, justamente para meter uma pressão na família, porque a família está cobrando por justiça. Uma represália, né? Exatamente. Olha, um homem foi preso acusado de matar a própria companheira. Foi através das câmeras de segurança que a polícia identificou Silvoneide Carvalho como o assassino de Vanessa, de 32 anos. Olha a imagem. Nas imagens é possível ver o homem parando o carro em frente à casa onde morava, enquanto conversa no portão com a mulher. Tá ali conversando, só que ele pega uma faca. E depois de alguns segundos, ele desfere o golpe e depois volta para o carro e vai embora. Deixou o carro com o pisca-alerta ligado ali, ó. Depois, olha só. Ó, eles estão conversando, batendo um papo, a moça tá ali. E aí, ela não imagina que ele vai sacar uma faca e atingi-la, mas ele faz isso. Ó, dá pra ver o movimento ali, ó. Pum! Agrediu. Aí ele sai, pensa em voltar, os cachorros ficam ali alvoroçados, ele volta pro carro, faca na mão, ó, você viu? Aí ele foge. Me dá as imagens da perseguição policial. A polícia começa a persegui-lo. Ele diz, eu não fiz nada, encosta o carro. Só que a polícia vai encontrar a faca dentro do veículo. Olha a imagem, ó. No momento que ele parou, a polícia já deu voz de parada para ele. Ele é identificado, ele estava fugindo e a polícia começou essa perseguição. Olha, ele já vai para a parte de trás, coloca as mãos na cabeça, tudo registrado pela câmera. Olha os policiais se aproximando ali, ó. Os policiais abrem o porta-malas e olha o que eles vão encontrar. A faca usada no crime estava escondida. Ele colocou um monte de material ali, ó, para disfarçar. Olha lá, ó. A prova do crime. Tá aí. Ainda com a ponta suja de sangue, ó. O homem foi encaminhado para a delegacia. Ele já tem outras passagens pela polícia. A Vanessa da Conceição Souza deixa 7 filhos. 7. Nós vamos ao Distrito Federal agora com mais informações desse caso ao vivo. Josiane Ricardo, fala comigo. Josi, você. Boa noite. Boa noite para você também, boa noite a todos. 7 filhos, inclusive um recém-nascido de apenas 15 dias, viu? Que não era filho desse suspeito. O relacionamento dos dois era recente, tinha mais ou menos 4 meses. Eles teriam se conhecido quando a Vanessa, que é essa vítima, ainda estava grávida. E isso tudo aconteceu na presença de vizinhos e testemunhas. De acordo com a Polícia Civil aqui do Distrito Federal, esse crime aconteceu aí na noite de ontem, último domingo, mas começou ainda por volta da hora do almoço. O casal estava bebendo junto em uma distribuidora de bebidas e lá eles tiveram uma discussão. Segundo essas testemunhas, elas contaram que o homem, esse suspeito de matar a companheira, ele disse e acusou a Vanessa de ter furtado o telefone celular dele, mas que segundo a polícia e segundo testemunhas, isso não teria acontecido. O homem passa o dia inteiro bebendo, a mulher fica assustada e volta para casa. Momento em que ele vai atrás dessa mulher no carro, liga o pisca-alerta para o carro ali na frente da casa, ele entra em contato com essa mulher
e esfaqueia essa mulher. As testemunhas viram tudo, chamaram a polícia, chamaram o corpo de bombeiros. Ela chegou ali a receber um primeiro atendimento, mas morreu ali no local. O homem pega o carro e foge em uma rodovia aqui do Distrito Federal. Inclusive, isso aconteceu na região administrativa de Samambaia. Fica mais ou menos 30 quilômetros do centro de Brasília, para você ter uma ideia. Poucas horas depois do crime, a Polícia Militar aqui do Distrito Federal segue em busca desse suspeito através das características do carro que foi usado para a fuga desse suspeito, placa e tudo mais. E ele foi preso em fuga, completamente bêbado. As câmeras do uniforme da Polícia Militar aqui do DF mostram o momento dessa abordagem. Ele foi ali perseguido, foi interceptado, recebeu a ordem de parada, ele desce do carro completamente bêbado, ele é preso e trazido aqui para essa delegacia em que nós estamos e deve responder pelo crime de feminicídio. A pena pode chegar a 40 anos de prisão. Volto com você. Obrigado, Josi. Obrigado pelas informações. Bom, a gente segue com o Cidade Alerta. Eu vou trazer uma história agora. Eu vou mostrar o José e o Abraão aqui no nosso telão. São duas fotos. Eu começo explicando para você quem é o Abraão, né? Não é o pai da fé. Esse Abraão é o Abraão Vieira. 24 anos. Aqui está ele. Esse cara, apenas 24 anos, mas é um cara muito batalhador, cheio de sonhos, recém-casado, e falou para a mulher dele: ó, você não precisa se preocupar, porque se tem uma coisa que eu sou, é estudioso e trabalhador. Ele é bombeiro, técnico de enfermagem, entregador de aplicativo e ainda fazia bico como segurança para juntar um dinheirinho a mais. Já esse outro jovem que está aqui, José Lucas, 29 anos, conhecido no bairro como Luquinha Vaqueiro. O Luquinha é casado, tem uma filha de 11 anos, cuidava de cavalos, por isso esse apelido. E ele trabalhava em Huaras. E nesse final de semana, ele conseguiu um Vale Night com a esposa, porque ele queria ir na festa de um amigo. E a esposa falou: pode ir na festa do seu amigo, eu cuido da nossa filha, eu fico aqui, vai na festa, brinca lá, se diverte e volta para casa. Ele falou: tá bom. Os dois não se conhecem e eles não imaginavam que seus caminhos se cruzariam da pior forma possível nesta noite. Então vamos lá. O Abraão foi trabalhar nessa festa como segurança. Luquinha Vaqueiro ganhou um Vale Night, foi se divertir na mesma festa. Um está dançando, o outro está trabalhando. Um homem que não tinha nada a ver com a história chegou com a esposa, com a mulher. Arrumou uma confusão, se desentendeu. Olha só, arrumou a briga e foi expulso da balada. O Abraão, junto com a equipe de segurança, botou o cara para fora. O cara falou: eu vou, mas eu volto. Ele foi tirado do evento. Ele foi embora e prometeu voltar. Enquanto isso, o Luquinha Vaqueiro falou: eu vou me divertir, bicho. É hoje que eu só volto amanhã. Ele bebeu, dançou, se divertiu, estava curtindo. Chegou a hora que acabou o gás, ele tirou um cochilo. Ele não estava em condições de ir embora. Ele tirou um cochilo na porta do local. Pegou no sono, falou: daqui a pouco vou dar uma melhoradinha aqui, vou dar uma dormidinha. Olha essa imagem. Segurança na porta. O Luquinha Vaqueiro está ali, descansando. O cara que arrumou a briga chegou, nem desceu do carro, já começou a meter tiro. O segurança é morto, o Abraão é morto. E o Luquinha Vaqueiro, que não tinha nada a ver com a história, estava só descansando ali, também foi atingido. É nessa hora que esse homem cumpre a promessa dele. Ele reapareceu na festa, de dentro do carro, parou em frente ao evento, atirou várias vezes. Olha o pessoal correndo, ó.
Abraão e José são atingidos e morrem na hora. Agora a polícia quer saber quem é o atirador misterioso que vai embora. Me parece que é um golzinho que ele está ali. Eu tenho mais informações agora com o Rafael Cabral. Fala, Rafa, vamos lá. Olá, Gotino. Foi uma despedida marcada por muita tristeza e também revolta. A cidade onde o Abraão Vieira de Aguiar, de 34 anos, morava, fica na zona da mata aqui de Pernambuco, parou para acompanhar o cortejo com o corpo do jovem. Os parentes estavam completamente devastados e, junto à família, muitos moradores da cidade vieram acompanhar essa última despedida. Isso porque o Abraão Gotino era considerado um jovem muito querido aqui na cidade de Timbaúba. Ele, apesar da pouca idade, já tinha um extenso currículo. Se formou em bombeiro civil, em técnico em enfermagem e também trabalhava nas horas vagas como segurança e motociclista por aplicativo. Estava todo mundo devastado com o que aconteceu na noite de ontem. Ele foi fazer um bico, um extra, um serviço complementar para aumentar a renda da família como segurança numa cidade vizinha daqui, a cidade de Vicência, que também fica na zona da mata. Ocorreu tudo bem durante o evento, como a gente já mostrou aqui no Cidade Alerta, mas no final, um cliente que teria sido expulso do local retornou armado e acabou efetuando os disparos contra os seguranças que estavam ali na frente. O Abraão Gotino foi atingido no braço, a bala transfixou e acertou o coração. Ele não resistiu e morreu no próprio local. Detalhe, tinha casado Gotino há apenas 15 dias. A viúva também está completamente devastada e sem acreditar no que aconteceu. Ela não quis gravar a entrevista, Gotino, mas disse que a ficha ainda não caiu. Ou seja, uma cidade de luto com a morte precoce desse jovem. Gotino, é com você. Olha, o Rafa, triste demais o que aconteceu, porque o segurança fez o trabalho dele. O cara estava importunando, arrumando confusão. Não é fácil, tem que tirar um cara, na maioria das vezes, ó. O cara voltou cedinho, ele sabia que era a hora que eles estavam fechando. 6 e pouco da manhã, estavam fechando a balada, botando todo mundo para fora, porque tem os inimigos do fim. Gente que não quer ir embora. Então chega uma hora que o segurança fala, ó, acabou, vai tirando, o pessoal já vai limpando ali. O cara ficou com o carro parado na esquina. A hora que os seguranças estão todos ali na porta, o cara já vem de dentro do carro, olha a imagem, o cara nem desce. Ele baixa o vidro e começa a atirar, ó. E o Luquinha, vaqueiro, tava ali, ó. Talvez ele tenha tomado o tiro e morrido e nem percebeu. Porque como ele bebeu, cara, ele não costuma receber o Vale Night. Ele recebeu, a mulher dele deixou ele foi um dos últimos a ir embora. E ele falou, pô, vou dar uma descansada aqui que eu tô mal. Ele não quis chegar bêbado em casa, deu uma dormida na porta ali, não aguentou. Morreu. Olha que loucura, Guastelli. Vai se divertir e acaba aí morrendo, né? É triste e a polícia agora tá atrás desse suspeito aí, desse atirador, né? Que ocasionou tudo isso daí nessa região, nessa pacata região aí em Recife, né, Gotino? Vamos lá, a notícia não para. Cidade Alerta. Olha essa história agora. Benjamin foi até a delegacia e registrou um boletim de ocorrência dizendo que foi vítima de um sequestro relâmpago junto com a namorada. No relato, este homem afirma que os bandidos pediram celular, senha e ambos fizeram o que os bandidos pediram. E os criminosos fizeram várias compras com os cartões de crédito. Além disso, segundo Benjamin, eles foram levados até os bancos, estabelecimentos comerciais e fizeram a farra. O rapaz estava desesperado, fizeram muitas compras. Os investigadores começaram a ouvir, começaram a escrever, falaram, tá certo, faz o registro, poxa, que loucura, compraram isso, compraram aquilo, gastaram isso, gastaram. Fizeram transferência? Fizeram transferência. E o policial falou, mas você tá calmo demais, hein, meu amigo? Você tá tranquilo? Eu tô nervoso aqui com a tua situação, você não tá? O policial achou a tranquilidade da vítima, chamou atenção. Aí um policial chamou o outro e falou, vamos fazer umas perguntinhas aqui? Amigão, senta aí. Deixa eu te perguntar uma coisa. Onde foi?
Tem câmera lá? Vamos levantar. Não, veja bem, acho que não tem. Eu não me lembro muito bem onde era. Aí os policiais começaram a encontrar inconsistências, contradições. Que horário foi? Que horas chegou? Aí a polícia descobriu um vídeo. E esse vídeo, pode colocar a imagem, comprova que é uma farsa. Eles fizeram as compras, o rapaz e a namorada, mas ele não queria pagar. Ele queria reclamar no banco, para o banco reembolsar. Só que a casa caiu. De vítima, ele passou a ser investigado. Olha aí, tem reportagem? Vamos ver. As câmeras de segurança de um centro comercial na Taquara registraram a chegada de Benjamin Roberto Lima dos Santos. O relógio marca 1h27 da tarde, do dia 30 de abril. O homem de camisa branca entra no prédio e caminha até o balcão. Repare que ele está sozinho. Esta foto foi tirada pela câmera da recepção do prédio. Depois de se identificar, Benjamin vai até o corredor ao lado e pega o elevador. Ele sobe até o 7º andar. Depois, desce por outro elevador. Veja que em uma das mãos, Benjamin carrega 2 sacolas. Às 2h43, ele sai do prédio tranquilamente. A movimentação registrada pelas câmeras de segurança foi fundamental para a Polícia Civil desvendar um falso crime. Na delegacia, Benjamin disse que foi vítima de um sequestro relâmpago. No relato dele, homens armados teriam subjugado, teriam levado ele mediante grave ameaça e emprego de armas de fogo, fazendo com que ele fosse a instituições bancárias. Em depoimento, ele contou que foi abordado por 2 homens armados na Estrada dos Três Rios, na freguesia. Benjamin disse que estava com sua namorada e que os criminosos pediram os celulares e as senhas. Depois eles teriam ido até uma agência bancária, onde sacaram R$ 5.400 em dinheiro e transferiram quase R$ 8.000 via Pix. Ainda segundo o Benjamin, os homens ficaram circulando entre a Cidade de Deus, a Taquara e a freguesia, e fizeram várias compras com os cartões. No decorrer das diligências, rapidamente nós verificamos algumas inconsistências no relato dele. E essas inconsistências chegaram ao ponto de nós verificarmos que no momento em que supostamente ele estaria subjugado pelos marginais, ele estava no estabelecimento comercial, num imóvel comercial, realizando compras. Inclusive, essas compras, uma dessas compras consistia na aquisição de um aparelho de telefonia celular que no dia em que ele foi ouvido novamente, estava de posse dele, estava utilizando esse aparelho, foi apreendido porque era um dos bens adquiridos de forma fraudulenta. Segundo a polícia, esta foto tirada na loja comprova que Benjamin comprou um telefone de última geração. Ele pagou R$ 6.700 à vista usando o próprio cartão. Benjamin vai responder pelo crime de falsa comunicação de crime e de estelionato, já que toda essa história inventada por ele foi com o objetivo de fraudar o seguro e conseguir o ressarcimento desses valores supostamente subtraídos num roubo. Ou seja, ele vai responder criminalmente por tudo isso e ainda vai ter que pagar a fatura do cartão quando chegar, porque o banco não vai aliviar, não. Quis dar uma de esperto aí, enganar o banco, enganar a polícia e foi descoberto a fraude aí. É porque em muitos casos, quando a pessoa é vítima de um crime, ela faz um boletim de ocorrência, ela faz o registro, ela vai lá no banco e fala, olha, eu não gastei, foram os criminosos. E aí tem uma investigação por parte da instituição bancária, né? E muitas vezes o pessoal fala, ó, tá bom, isso aqui a gente vai tirar, não vai precisar pagar. Só que o cara saiu gastando. Agora, a namorada não aparece aí, tá? Não ficou claro pra gente se ela tem alguma relação ou não. Ele aparece sozinho. Mas eu acredito que a polícia descobriu tudo na hora. Mas se a polícia chama a namorada vai falar, eu não participei disso, eu não estava lá.
Aí ficaria fácil para a polícia até descobrir também, mas só um tirocínio policial já foi suficiente para descobrir o cara entrando e fazendo compras. Meia dúzia de perguntas e uma imagem de câmera de segurança já resolveu. A prova cabal aí foram as imagens de segurança, né? Aí a pena que ele vai pegar do estelionato de 1 a 5 anos, né? E, vamos dizer, se conseguir, vamos dizer, o juiz decretar, ele vai responder em liberdade. Vamos lá, olha, algumas regiões do Brasil ficam agora com a sua programação local. Eu sigo com Cidade Alerta. Você vai ver uma mulher presa, atenção, está presa a mulher que foi flagrada por câmeras de segurança de uma adega atacando uma outra mulher com um canivete. Deise Liane tem 21 anos e ela estava escondida na casa de uma tia, perto do local do ataque. A polícia também descobriu que a vítima, de 19 anos, era a melhor amiga da Deise Liane. Gente, com uma amiga como essa, você não precisa de inimigos, hein? Olha só. Elas chegaram a morar juntas. Mas por que Deise Liane teria tentado matar a melhor amiga? Segundo a mãe da agressora, foi tudo por ciúme. O que aconteceu? Veja comigo. Deise Liane de Souza Tim tem 20